ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem, Rua Albert Stark 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária, Rua Dona Maria Carneiro 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos acompanha mais uma vez. Chegando para você Espaço Gospel aqui na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular para junto mais um dia de aprendizado da Palavra de Deus, nessa série de mensagens que estamos tendo aqui, falando sobre encontro com Jesus. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram a sua vida transformada. Então eu estou aqui, Pastor Marcelo, da Igreja Batista Shalom daqui de Itajubá, para passar para você mais um pouquinho aí do conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E hoje com esse tema aí, reencontro com a vida. Um tema aí que você vai ficar surpreso aí nesse aprendizado que nós temos para fazer com você hoje, tá bom? Vamos orar que o Espírito Santo nos ajude e você aí esteja junto comigo nesse tempo de aprendizado. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse tempo, Pai, que temos a oportunidade de estar falando contigo e buscando do Senhor, ó Pai, uma direção para trazer, ó Pai, do alto do céu, Senhor Deus, uma palavra, um direcionamento, algo, Pai, de pessoas, ó Pai, que tiveram a vida transformada, Pai, no momento que tiveram um encontro contigo. Que o Teu Espírito Santo alcance vidas, transforme e o Senhor possa estar usando, Pai, a minha vida para transmitir a Tua palavra e os Teus ensinamentos. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos lá, porque hoje tem bastante coisa aqui. A parte aí de uma pessoa que teve um encontro com Jesus para falar de reencontro com a vida é um texto muito forte, é uma passagem praticamente no final do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Está lá em João, capítulo de número 11. Nós vamos falar exclusivamente sobre a vida de um homem chamado Lázaro, tá? Mas você já vai entender, já tem muita gente que fala, já sei do que se trata. Ok, não tem problema se você já sabe. Mas vamos aprender no detalhe, porque tem coisas aqui profundas para a gente aprender junto aqui e eu quero mostrar para você. João, capítulo de número 11, pega a sua Bíblia ou aí no seu celular. Se você puder, acompanha aqui junto comigo a partir do versículo de número 1. Vamos lá? Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Esse é o versículo de número 1. Então havia uma família ali que morava numa cidade, num bairrozinho ali no povoado chamado de Betânia, onde ali morava Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Lázaro não fala nada na Bíblia, você não vai ouvir nada de Lázaro, não há uma frase, não há nada. Das irmãs, sim, mas de Lázaro a gente não ouve nada. A única coisa que a gente consegue saber é que era uma família que tinha amizade com Jesus. Era uma família que estava próximo de Jesus. E aí o que acontece? Versículo de número 2.
Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então já tinha acontecido um episódio aí que Maria tinha enxugado os pés de Jesus, seus cabelos, derramado óleo. Então ele está mostrando quem que é essa Maria. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então agora elas procuram saber onde é que está Jesus e levam a informação para Jesus. Jesus, Lázaro está doente. Ou seja, Jesus devia estar em outro lugar, em outro local, e chega essa notícia, tá? Não tinha celular, não tinha nada, era tudo, mandar alguém para ir lá e avisar Jesus. E aí o que acontece? Versículo de número 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus imediatamente já anuncia ali para os seus discípulos, para as pessoas, ou para quem está ali, mandando a notícia para Lázaro, para Marta, né, para as duas irmãs, ó, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então todo mundo já ali fica, opa, então está mais tranquilo, tá, né, não é uma coisa tão grave. Só que não é isso que acontece. E aí o que acontece? Versículo agora de número 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então mostra aqui que Jesus tinha uma intimidade e ele tinha um carinho e amava essa família, tá? Versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Como ele falou que não era para a morte, e aí mesmo ele recebendo ali a notícia que ele estava mal, que as irmãs estavam chamando ele, ele fica ali onde ele estava mais 2 dias. Tudo isso acontecendo. Vamos lá, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E aí versículo de número 8. Eles te disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Então a primeira coisa aqui, tem uma barreira, tem uma dificuldade. Os discípulos vão falar, Jesus fala: vamos lá para a Judéia, a gente precisa ir lá. E aí os discípulos falam assim: mas Senhor, ó, nós acabamos de escapar de uma situação lá, onde queriam apedrejar o Senhor, e o Senhor quer voltar para lá, tem certeza disso? E aí Jesus Cristo vai responder no versículo 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu-lhe dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então Jesus, primeiro ele fala de uma situação, olha, mas noite, dia, quando ele nos mostra aqui, quando ele diz, ó, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda na noite tropeça, pois nele não há luz. Jesus estava falando de algo já um pouco mais profundo com os seus discípulos. Andar na luz não tropeça. A luz era ele. Andar nas trevas tropeça. Então Jesus fala: não tem como tropeçar andando comigo. Não tem como cair andando comigo. Logicamente que os discípulos não entenderam nada daquilo. E aí Jesus fala lá, logo depois ele fala: ó, nosso amigo Lázaro adormeceu e vamos lá porque a gente vai acordá-lo. E aí ele fala assim: se ele adormeceu, se ele está dormindo lá, por que a gente tem que ir lá? E é exatamente isso que os discípulos vão dizer. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Não era só seus discípulos, fosse nós que estivesse lá, ia falar: mas Senhor, o Senhor vai lá só para acordar ele. A gente passou um sufoco danado na Judéia e o Senhor vai voltar lá, passar, queria apedrejar o Senhor só para acordar o homem? Deixa o homem dormir lá que ele vai melhorar. Era isso que os discípulos, a mentalidade dos discípulos, e era nossa, que se nós tivéssemos ouvido um negócio desse, a gente ia pensar do mesmo jeito, ia ser a mesma coisa. E aí Jesus, eles estavam falando que Jesus estava falando do sono. Aí no versículo 14 Jesus falou: então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então agora Jesus ele dá um impacto da informação. Ele morreu e eu estou contente por não ter estado lá.
Como é que você chega e fala um negócio desse? Eu fico contente por não ter estado lá. Foi bom isso ter acontecido. É mais ou menos isso, né? Para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Jesus agora, depois de 2 dias, fala assim, agora vamos lá para Judeia. Tá? E foi bom. Eu estou contente de não ter estado lá para que vocês creiam em mim. Jesus queria dar mais uma prova de quem era ele para os seus discípulos. E não só para os seus discípulos, para todas as pessoas. O que vai acontecer? Então agora versículo de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Então agora ele quer espiritualizar as coisas, né? Tomé, aquele que a gente sabe que queria tocar em tudo para ver, agora ele vai falar para o Senhor, então vamos lá, que nós queremos morrer também junto com ele. Então vamos lá, já que Jesus vai acordar ele e Jesus queria lá que nós não tivéssemos, então vamos lá para morrer junto com ele também. Então ele queria espiritualizar o negócio sem saber de nada, tá? Vamos lá, versículo de número 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Ou seja, 2 dias que Jesus ficou lá, mais o trajeto que Jesus Cristo, ou seja, quando saiu a informação, chegou a informação para Jesus, Jesus fica mais 2 dias lá. Quando ele volta, já fazia 4 dias que ele tinha sido sepultado. Ele não estava nem mais doente, ele já estava sepultado há 4 dias. E aí o que acontece? Versículo 18. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, não era algo tão distante assim, tá? E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então havia ainda pessoas indo lá fazer uma visita para dar um suporte para as irmãs, ok? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Opa, ela ficou sabendo, Jesus está vindo com seus discípulos. Então ela sai da casa dela e vai ter um encontro com Jesus no meio do caminho. Começa a entender isso. Então ela estava em casa, ela vai até Jesus no meio do caminho e vai se encontrar com Jesus. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha só a fé dessa mulher. Deus pode dar tudo o que o Senhor pedir. E aí o que Jesus Cristo vai dizer para ela? Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Então Jesus vai trazer uma informação forte para ela. O seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta, como ela já conhecia Jesus, já estava sabendo dos ensinamentos dele, ele vai dar uma resposta para ele. Qual que é a resposta que Marta dá? Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela vai falar para Jesus, ele vai ressuscitar, eu sei, só que isso aí vai ser lá na frente, na ressurreição do último dia, porque é isso que o Senhor tem nos ensinado. E aí o que acontece? Versículo 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Jesus ele fala uma declaração extremamente forte a respeito do poder que ele tem sobre a morte. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele faz essa declaração e vai falar para Marta. Marta, você crê nisso? Você crê nisso, Marta? E aí Marta vai responder. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então ela dá uma resposta, mas ela não dá uma resposta assim. Sim, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, que o Senhor tem poder para ressuscitar ele. Não. Ela dá uma resposta parcial. Ela diz, eu sei que o Senhor é o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. Então a resposta dela fala assim, ó, que eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, que aquele que crê no Senhor mesmo esteja morto viverá. E quando Jesus fala, você crê nisso? Ela fala, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esse negócio de ressuscitar, tá? Ela não foi totalmente clara na sua resposta. E nós vamos enxergar isso no decorrer dessa passagem. Vamos ver? Vai continuar. Tá? E aí o que acontece? Versículo 28. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe,
o mestre está aqui e está chamando você. Então Marta volta para casa, encontra a irmã e fala assim, Jesus chegou, ele está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Agora lá vai ela, agora lá vai a outra irmã. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então Jesus ainda estava lá, tinha parado, ele não conseguiu andar mais, tá? Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Então aquela turma que estava em casa, ela não falou nada, ela saiu e aí a turma que estava indo em casa lá para dar aquele apoio, para dar aquele suporte, para ir lá confortá-la, foi junto com ela achando que ela ia para o túmulo, ok? Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Maria, ela vai aos pés do Senhor Jesus. Maria é a que se entrega, tá? Diferente de Marta, que vai ali ter uma conversa com Jesus, demonstra sua fé, né? Tem um diálogo com Jesus Cristo, Jesus faz algumas declarações para ela, ela até responde mostrando fé, mas não uma fé total, mas uma fé parcial. Agora Maria, quando ela vai ter um encontro com Jesus, quando a irmã o avisa, ela vai e ela se prostra diante do Senhor Jesus e fala, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí o que vai acontecer? Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aquela sensação, aquela situação fez que Jesus Cristo desse uma agitada no seu interior e ele ficou perturbado com aquilo que ele estava vendo. Aquela situação o chocou. E aí no versículo de número 34 vai dizer, Jesus vai perguntar, onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. E aí vem o menor versículo da Bíblia que fala, Jesus chorou. Mas peraí, aí você pode estar perguntando assim, mas como é que Jesus chorou? Porque ele já não tinha falado lá no início lá que aquela situação não era para a morte? Ele já não falou que ele ia ficar mais 2 dias? Ele não acabou de falar para Marta que quem cresce nele, ele era a ressurreição e a vida, e mesmo que estivesse morto, não morreria eternamente? Por que aquela situação fez Jesus chorar? Por que aquela situação comoveu Jesus? Sabe por quê? Porque o ser humano não foi feito para a morte. E Jesus estava se deparando com a morte de pessoa que ele amava. Ele estava enxergando aquela situação, ele estava enxergando o ser que ele criou, a sua imagem e semelhança, junto com Deus Pai, passando pela situação da morte. E quando ele olha tudo aquilo ao redor, ele vê Maria aos teus pés, vê as pessoas em volta chorando, está todo mundo chorando naquele ambiente. Então onde Jesus Cristo olha, ele vê choro, 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 choro. Ele vê morte, 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 morte. E aquela situação agitou Jesus. Aquela situação fez ele se perturbar. E quando perguntaram, ele pergunta, onde é que o colocaram? E quando mostram para ele, Jesus chora. Porque ele viu o ser que ele criou, a sua imagem e semelhança, passando pela situação da morte. Ele sentiu exatamente o que nós sentimos quando nós nos deparamos com a morte. Ele sentiu de uma pessoa que ele amava. Jesus se deparou com o nosso sentimento. Jesus olhou aquelas pessoas chorando, ele viu Maria, ele viu Marta chorando. Tudo aquilo fez com que Jesus Cristo se agitasse no seu interior. Aquela situação, e aí quando perguntaram assim, alguns vão dizer para agora, depois quando acontece aquela situação, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Nossa, como ele o amava, Jesus está chorando. E aí continuam, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse?
Então ali Jesus está contemplando aquela situação, algumas pessoas estão enxergando o amor que Jesus Cristo tinha por aquela família e por aquele homem, e alguns estão o desafiando, dizendo, olha, ele que abriu os olhos aos cegos não poderia ter impedido que esse homem viesse a morrer. E aí vem no versículo de número 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. E agora Jesus, ele vai se restabelecer para ir até o sepulcro, que era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E aí no versículo de número 39, Jesus vai dizer, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus para ela, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu queria que você entendesse essa situação aqui. Marta, naquele momento, olha só, uma mulher que tinha falado que cria que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus Cristo fala, tirem a pedra, Marta se coloca como uma opositora do milagre. Parece que não. Ela tenta justificar dizendo, olha, faz 4 dias que ele já está aí, já cheira mal, Senhor. É como que ela estivesse dizendo para Jesus, não faz isso. Não pede para abrir, não pede porque já faz 4 dias, você não pode fazer isso. Ela estava colocando uma oposição e Jesus vai lembrar o que ele tinha falado para ela. Marta, mas eu não falei, se você cresce, veria a glória de Deus? Eu não falei, eu não disse para você que ainda que esteja morto, viveria? Não falei, só que a sua resposta foi, eu creio que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então faltava ainda algo mais na vida de Marta. Marta, ela é aquela pessoa assim que acreditava de forma parcial, mas não de forma total, porque Jesus Cristo já tinha falado. E ele falou, tirem a pedra. E ela quis colocar uma barreira para o milagre. Então eu queria que você entendesse, nunca seja uma barreira para o milagre. Nunca seja, porque quando Jesus ele quer fazer alguma coisa, às vezes ele vai falar, tira a pedra. E o meu papel e o seu papel é tirar a pedra. Ele poderia muito bem falar assim, anjos, rola essa pedra do lado, que foi o que aconteceu quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, quem é que ia tirar a pedra lá? Não tinha ninguém para tirar. Os anjos foram lá e tiraram uma pedra. Porque só havia guardas quando ele morreu. E quando ele foi para ressuscitar, foram os anjos. Ele podia falar, anjos, tirem a pedra. Não, Jesus falou para seres humanos, pessoas, tirem a pedra. E quando a pedra foi revolvida, houve ali uma barreira de Marta. Talvez ali é quando Jesus Cristo estava começando a chegar ali perto, ali para estar mais próximo, falou, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias, e Jesus falou para ela, Marta, eu não falei para você que se você crer, verá a glória de Deus? E aí nós não vemos mais Marta mais em cena. E aí o que vai acontecer? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima, aí aqui é tremendo, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E aí a palavra de Deus vai dizer, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Agora, imagina, eu quero que você vá comigo para essa cena. Imagina você sendo uma dessas pessoas que está assistindo isso. E de repente você vê a conversa ali de Marta ali com Jesus ali de longe. E aí Jesus pede para tirar pedra. Imagina eu e você assistindo. Eu falo, o que esse cara vai fazer? O que vai fazer? Ele pediu para tirar pedra. Nossa, meu, quem sabe aquilo que Marta estava sentindo seria o que nós... Nossa, mas faz 4 dias já, meu. Nossa, meu, vai estar ruim. Nossa, 4 dias ele vai pedir para tirar, tirou a pedra. E aí, de repente, você vê Jesus Cristo olhando para o céu, fazendo uma oração. E fazendo a oração não por causa dele, mas por causa da multidão que está ali fora. E aí a palavra de Deus diz que Jesus bradou, ele deu praticamente um grito, ele deu uma ordem, ele deu uma ordenança.
Onde é que Lázaro estava? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que quando Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele bradou, Lázaro vem. Agora, imagina essa situação. Demorou 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos ali, esperando o Lázaro sair? Eu não sei. Eu não acho que ele fez assim. Não, ele deve ter levantado devagarinho, sentado, começado a caminhar, porque está todo amarrado, e aí começa a vir ali parecendo uma múmia, que era assim que fazia. De repente aquela múmia sai ali para fora ali. Queridos, eu fico imaginando as pessoas do lado de fora. Eu não acho assim, que legal, né? Ele ressuscitou. Eu fico imaginando ali, gente, que era igual um gol de um time, né? Deve ter gente pulado, abraçado, agarrado no outro, dado um beijo, outros dobrando o joelho, levantando a mão, dando glória a Deus. Dá para você imaginar, se fosse você ali naquela cena vendo isso. Se você visse um negócio desse ali, um homem sair de lá do túmulo lá, 4 dias morto lá, gente, eu acho que eu ia ficar assim, eu ia chorar, ia descer lágrima. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E de repente começa a desenrolar Lázaro lá, tirem os negócios dele ali. E aí Lázaro começa a conversar. E Lázaro começa a falar, Lázaro começa a andar, Lázaro começa a estar ali normal. Você toca no corpo de Lázaro, ele está inteiro. Gente, eu ia querer ver, eu ia ficar olhando Lázaro assim, olhando de cima e embaixo assim, cara, é você, você voltei, mas como é que foi esse negócio? Eu ouvi a voz dele me chamando e eu vim, simplesmente levantei e vim. Gente, é algo extraordinário, é algo assim, e aí depois, quem sabe, eu não sei se ele conseguiu lembrar o que aconteceu com ele, não sei, mas de repente as irmãs dele começaram a contar todo, cara, você estava 4 dias morto, aí nós fizemos o seu velório, nós fizemos o seu velório, nós choramos, tudo aqui, nós estávamos vindo consolar a sua irmã, que fazia 4 dias que você já estava aí. De repente, Jesus Cristo, nós mandamos ele vir, ele demorou 2 dias para chegar. Onde ele estava lá, ele ficou mais 2 dias. Depois de 4 dias aí que ele chegou, você já estava morto, enterrado. E agora você está aqui vivo junto com a gente. É algo assim, gente, que eu fico imaginando o que aconteceu naquele povoado, o que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu em Israel, quando essa notícia chegou para as pessoas. É algo extraordinário. E aí a palavra de Deus fala que Jesus fala, tirem as faixas dele e deixa ele ir. Aí vai continuar, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio para ver lá o que eles iam fazer, porque Jesus estava fazendo sinais milagrosos demais. E a preocupação deles não era com os sinais, a preocupação deles era com os romanos. Olha o que diz no versículo 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. A preocupação deles não era ver milagres. A preocupação deles não era ver pessoas transformadas. A preocupação deles era com eles mesmos, com o egoísmo, com a posição que eles tinham de não perder status em relação aos romanos. E o milagre eles queriam esconder. Então eu quero que você aprenda que diante de tudo isso que você acabou de ver, acabou de ouvir, como você reagiria diante de uma situação como essa? Você se calaria como os romanos, não querendo perder o status da posição, ou você seria como aquela multidão que dobraria o joelho, que anunciaria pelo milagre que acabara de acontecer? Queridos, de todos os milagres existentes na Bíblia, até o de Jesus, que é maravilhoso, que morreu, que ressuscitou, Lázaro depois veio a morrer novamente, porque somos meros carnais. Mas ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias que morreu, não existe na Bíblia em lugar nenhum, em qualquer tipo de religião na face da terra, não existe. Depois de 4 dias, não tem. Não tem isso em lugar nenhum. E Jesus Cristo mostra o seu poder sobre a morte. Por isso que ele foi incisivo com Marta. Mas eu não falei para você que se você cresce, veria a glória de Deus? E ele ora a Deus e fala, Pai, obrigado, que eu sei que o Senhor sempre me ouve.
mas eu não faço isso por causa de mim, mas para que toda essa multidão que está aqui em volta creia que foi o Senhor que me enviou, creiam no seu poder. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para você e mostrar o reencontro com a vida, a transformação e te colocar nessa situação para que você possa enxergar o poder de Deus. Há poder em Deus. Há o poder da ressurreição, há o poder da vida. E eu já falei num outro ensino aqui, vou repetir aqui. Onde Jesus Cristo estava, Jesus Cristo não participou de nenhum velório. Jesus Cristo nunca deixou a morte prevalecer. Quando a filha de Jairo morreu, ele foi lá e ressuscitou. Ele falou, a menina está dormindo. Quando o Lázaro morreu, ele falou, ele não morreu, ele está dormindo. E quando havia um cortejo caminhando para ir para o velório, para enterrar, que era o filho da viúva de Naim, Jesus parou o velório, tocou no menino lá, e entregou ele vivo novamente para a mãe. Então você não vê dentro do ministério de Jesus a morte acontecendo. Não tem, porque aonde Jesus Cristo estava, havia vida, havia transformação. E eu quero deixar essa mensagem para você. E onde Jesus Cristo está, a vida, a transformação. A morte não prevalece. Ainda que nós possamos partir daqui, Ele nos deu a promessa que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Porque Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, para você que está junto comigo aqui, eu quero dizer para você, não fica com esse espírito de morte, não fica com o espírito de derrota, não fica com depressão. Eu sei que a gente passa por um momento de luta, dores na alma, mas Jesus Cristo, Ele tem vida e vida com abundância. A partir do momento que você começa a entender, a vasculhar, a penetrar nele, eu garanto para você que a sua força de vontade, a vontade de viver, a vida em abundância vai inundar o seu coração. E todo pensamento contrário vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vai ter luta? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter vontade muitas vezes você chorar? Vai. Mas na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Você pode até passar por momentos de dificuldade, mas você não vai viver na dificuldade. Você vai passar, sim, como Jesus Cristo passou, e vai vencer. Então, levanta a tua cabeça, olha para o céu, porque na hora do momento que Jesus Cristo mais precisou, nesse momento, Ele olhou para cima, Ele olhou para o céu, Ele fez a oração e cumpriu o chamado que Ele precisava executar. Cumpra o chamado que Deus tem para você, e Ele tem vida e vida abundância para cada um de nós. Amém? Vamos orar, que o Espírito Santo de Deus toque aí na sua vida, no seu coração, onde aí você esteja. E no momento que Jesus Cristo chorou, Ele voltou-se e Ele foi e fez o que tinha que ser feito. Porque Ele estava só enxergando morte e Ele não nos fez para a morte, Ele nos fez para a vida. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por mais esse encontro e esse reencontro com a vida, Senhor Deus, que nós acabamos de aprender da vida de Lázaro. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está comigo, Pai, assistindo essa programação e essa mensagem, para que possa ter um encontro e um reencontro com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, alcance essa vida. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, toque no coração e faça, Pai, com que essa pessoa, onde ela esteja agora, ela sinta a presença do Senhor. Ela sinta a chama do Espírito Santo ardendo no seu coração e entregue a sua vida para Ti. E saiba, Pai, que o Senhor nos deu vida e vida com abundância. Ainda que nós possamos passar por lutas, ainda que nós possamos passar pelo dia mal, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos faz confiar e acreditar no sobrenatural do Senhor. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. E obrigado pela Tua palavra e pelo Teu ensinamento, porque essa passagem é uma das passagens, Pai, que mais anima a nossa vida e o nosso coração, porque o Senhor disse que aquele que cresce em Ti haveria de ressuscitar, pois o Senhor é a ressurreição e a vida. E nós agradecemos por tudo e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Celebre a vida. Celebre o que Deus deu de maior presente para você. Um dia nós vamos partir daqui, mas um dia Ele há de nos ressuscitar e estaremos
para sempre com Ele, por toda a eternidade. Então essa é uma palavra de fé, de coragem, de esperança para você. Não desistir, não desanimar. Não importa se você tem 5, 10, 20, 40, 50, 70, 80 anos. Se você está ouvindo essa mensagem, é para você, é para hoje, é para agora. Semana que vem a gente volta com mais um encontro de pessoas com Jesus. E eu espero que você tenha o seu encontro com Ele nessa série de mensagens para abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar, aonde você for. Lembrando das nossas programações, toda terça, toda quinta, todo sábado. E também na Rádio Itajubá, todo sábado, das 17h30 às 18 horas, tem uma programação ali abençoada para você também. Tá bom? Um grande abraço para você. Semana que vem voltamos com mais um estudo da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Um grande abraço e até lá. ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga, 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária. Rua Dona Maria Carneiro, 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692.